Muito se fala sobre bolsa de valores, ações e agora a modinha é ficar falando de bitcoins. Mas afinal das contas, qual deles é a melhor opção? Para ficar uma análise bem interessante, vamos dividir em alguns fatores para fazer essa comparação. Não dá para você comparar investimentos tão diferentes um do outro sem você colocar algumas categorias. Então vamos começar primeiramente com a definição. O que são ações? As ações são partes de uma empresa. Então quando o investidor ele escolhe investir em ações, ele está escolhendo investir em negócios que já estão consolidados, ou seja, as grandes empresas que já estão no mercado. Então quando você investe em ações, automaticamente é como se você estivesse escolhendo uma empresa para você investir, você coloca o seu dinheiro. É a mesma coisa de você montar um negócio, só que a diferença é que você não vai ter o trabalho todo de montar um negócio. Você já entra e o negócio já consolidado e faz parte deles. Já a criptomoeda, a definição dela é uma moeda digital descentralizada. Moeda digital porque ela não é física, você não vai encontrar uma moeda realmente de Bitcoin igual você vê nas fotos aqui do canal. A única forma de você ver a moeda digital é quando você entra na rede e você vê aquele código. Então o Bitcoin ele serve para transações digitais. E ele é descentralizado. Isso seria o quê? Descentralizado é algo que não tem um comando central. Não existe um governo ou alguém que assina alguma coisa e muda os bitcoins. Não existe um hacker que vai lá na programação do Bitcoin e altera como ele funciona. O Bitcoin ele foi criado pelo Satoshi, que ninguém conhece, justamente para ninguém mandar no Bitcoin. O próprio criador dele é anônimo, justamente para ninguém procurá-lo e para ele também não mudar as regras. Ele foi criado para não ter mais mudanças. Então ela é uma rede que não tem governos centrais. Então algumas medidas que acontecem durante a crise com as grandes economias de ficar imprimindo dinheiro sem ter uma riqueza de fato, não acontece no Bitcoin. Não existe alguém que vai imprimir bitcoins. Já foi determinado até quanto será minerado de bitcoins, ou seja, 21 milhões até 2140, e em quanto tempo cada bloco de bitcoin será minerado. Então tudo isso é de forma organizada, então não existe um controle central. O Bitcoin ele faz parte de uma rede que milhares e milhões de pessoas fazem parte. Então ele tem características totalmente diferentes das ações. O segundo critério é nós compararmos o histórico de valorização. Qual que se valorizou mais? Eu só vou mostrar aqui o gráfico para você ver a diferença dos dois. Olha só a diferença do Bitcoin, o crescimento dele nos últimos anos, desde o seu nascimento, comparado com o Ibovespa, que é o índice das principais ações da Bolsa de Valores. Olha só a diferença. Mas aqui vamos comparar com o ano de 2020. Esse último ano que passou, vamos ver qual foi a variação dos dois. Se nós pegarmos o Ibovespa em 2020, ele teve uma valorização de 2,92%. Então no total, depois dos seus altos e baixos, o acumulado ficou em 2,92%. Para melhorar essa comparação e não ficar tão desleal assim, vamos chamar um reforço. A ação que mais se valorizou em 2020 foi a VEG. Ela teve uma valorização de 106,34%. Essa foi a valorização que a VEG teve individualmente no seu acumulado. Então se nós pegarmos aí a VEG e compararmos com o Bitcoin, só o Bitcoin em 2020 ele teve uma valorização de 420%, ou seja, 4 vezes aí o que a VEG teve de rendimento. Então se nós compararmos a rentabilidade acumulada de 2020 do Ibovespa, ou que seja a ação que mais teve performance em 2020, o Bitcoin ainda ultrapassa. Mas isso ainda não quer dizer nada, eu só estou fazendo comparativos de rentabilidade. O terceiro critério de análise é a função do investimento na sua carteira. Esse é muito importante para você saber qual é melhor na sua opinião. A função das ações dentro da carteira de investimentos é você investir em negócios, ou seja, investir em crescimento. Quando você monta uma empresa, você quer o quê? Aumentar o seu patrimônio. Você tem R$1.000 aí, quer montar uma barraquinha de sorvete, vai lá para você o quê? Ganhar R$1.000 por mês e aumentar esse patrimônio. Da mesma forma, quando você investe em ações, você está visando investir em um grande negócio que vai te gerar um grande lucro no futuro. Essa é a visão de crescimento. A segunda função das ações na sua carteira é a renda passiva, ou seja, aquela renda que você não precisou trabalhar por ela. A forma de renda passiva das ações são os dividendos, que é parte do lucro da empresa que ela distribui para os seus acionistas, ou seja, as pessoas que compraram as ações dela e participam desse negócio. Esses dividendos vão entrar na sua conta, então vai ser uma renda extra, vai criar dentro da sua carteira um efeito bola de neve. Por que bola de neve? Quando você joga a bolinha lá de cima da montanha, ela vai rolando, pegando mais neve e ela fica gigantesca e pode virar até uma avalanche. Da mesma forma é os dividendos. Você vai ganhando ali centavos por ação de dividendos,
Só que uma hora a quantidade de ações que você tem na sua carteira te dão tantos dividendos que você consegue comprar uma nova ação daquela empresa com aquele dividendo. Então, aos poucos, ele vai também te dar a possibilidade de aumentar a sua posição naquele investimento. Então, você pode comprar mais ações com o seu próprio rendimento que você recebe na conta. Lógico que você também pode usar esse rendimento para você gastar. Então, se você, por exemplo, tem muito dinheiro para investir em ações e você ganha R$1.000, R$2.000 de dividendos, pode ser que você já consiga até viver com esses dividendos. Só que a ideia principal do investidor a longo prazo é pegar esses rendimentos das ações e reinvestir, comprar mais ações e assim gerar essa renda passiva. Outra função das ações na sua carteira é a rentabilidade a longo prazo. Quando você investe em ações, você está investindo também em negócios que estão há muitos anos. Existem empresas na bolsa que elas já passaram por vários momentos bons e momentos ruins. E tem empresas que durante as crises elas têm caixa guardado, tem empresas que têm esse comportamento, e esse caixa o que elas fazem? Elas compram outras empresas, geralmente concorrentes, ou elas fazem investimentos em momentos de crise. Então quando você tem o seu dinheirinho ali colocado nessas ações, em momentos de crise, o seu patrimônio vai estar bem aplicado e em muitas situações, algumas empresas que você investiu, pode ser que elas cresçam durante uma crise. E aí dentro de uma crise, por exemplo, ao invés do seu patrimônio cair como a maioria dos investidores, ele pode crescer desde que você tenha boas empresas. Então, quando você investe em ações, você está também colocando o seu dinheiro em negócios que em momentos ruins também podem ter uma grande alavancagem, ou seja, a empresa vai crescer muito durante esse período. Já o Bitcoin tem funções diferentes na sua carteira. Uma das funções é a proteção de patrimônio. Quando você investe em Bitcoins, muitos acham que Bitcoin é golpe, então aqui eu já estou quebrando esse paradigma. O Bitcoin ele é uma moeda digital que já foi provada há mais de 10 anos, então ele já venceu momentos de crise. Inclusive ele nasceu em uma crise. Porque ele te protege, porque ele protege os seus investimentos. Porque ele é uma moeda que ele não é conectada ao real e nem ao dólar. Ele é uma moeda totalmente descentralizada de governos. Então, quando você tem todos os seus investimentos em uma única moeda, se essa moeda ela for desvalorizada, os seus investimentos também são desvalorizados. Se você acha que a bolsa de valores subindo e você está investindo só na bolsa brasileira, você está sempre ganhando, você está enganado. Se o dólar subir, quer dizer que o real está desvalorizando. Então as suas ações em reais também estão perdendo valor. Então você tem investimentos em outras moedas, é uma forma de você proteger o seu patrimônio. E o Bitcoin ele dá essa oportunidade, porque ele te protege não só da desvalorização do real, como da desvalorização do dólar. Então ele é totalmente desconectado dessas economias. Então é uma forma também de você proteger. Terceira função do Bitcoin na sua carteira é que ele é um investimento antifrágil. Se você nunca ouviu falar nesse nome, fica tranquilo, vou te explicar agora. Antifrágil é o contrário de frágil. Então é algo que quando sofrer um momento de tensão, ou seja, algo que pode quebrá-lo, ao invés dele quebrar como algo frágil, ele se fortalece, ou seja, ele fica mais forte. Então investimentos antifrágeis são investimentos que em momentos de crise ele também tem uma grande valorização. E o Bitcoin ele se mostrou isso tanto no seu nascimento, que ele nasceu dentro de uma crise, justamente que as pessoas começaram a perder a confiança nas suas economias, principalmente no dólar e no real e outras moedas. E o Bitcoin nascendo como uma moeda que não tem governos controlando e como uma moeda que dá o direito de livre troca entre as pessoas, ele teve uma valorização. E nessa crise de 2020 que nós tivemos, também dá para você ver o quanto que o Bitcoin subiu. Foi um momento de explosão histórica do Bitcoin, justamente porque nos Estados Unidos imprimiram dinheiro a rodo, aqui no Brasil também. Isso só potencializou as características de descentralização do Bitcoin. Isso fez com que ele subisse mais. E por ele ser totalmente desconectado da economia, ele tem a sua movimentação própria de acordo com vários e vários fatores que podem acontecer. Então, ele pode sim, em momentos de crise, ter um momento de proteção da sua carteira. Lógico que você não vai colocar tudo em bitcoins, só que dentro da sua carteira ele tem essa função muito especial de antifragilidade. E a quarta função que o Bitcoin tem na sua carteira, que eu acho que é a mais importante de todas, que ele é um investimento inflacionado. O que é a inflação? É o aumento, é o crescimento. O Bitcoin ele tem características de ser inflacionado, porque ele é algo escasso, o limite de bitcoins é 21 milhões, não pode ser criado mais, já está na sua programação raiz, e ele só vai ser minerado até 2140. Então imagina, se nós temos 21 milhões só de bitcoins, imagina que nós já estamos em 2140. Só tem 21 milhões de bitcoins. Se cada milionário do mundo, que com certeza é muito mais do que 21 milionários, quiser colocar 10% da sua carteira em bitcoins, 5% ou 1%, aonde que vai ter bitcoin suficiente para essa galera?
Provavelmente não vai existir. Então o que vai acontecer? Vai ter um aumento do Bitcoin. Quando você tem algo que ele é escasso, ou seja, tem muito pouco no mercado, há um aumento. Da mesma forma acontece com o Bitcoin. Como ele já está limitado, já está taxado nele, que ele tem uma limitação, ele não sofre a deflação, ou seja, a desvalorização dele. Pelo contrário, com o passar do tempo a longo prazo, ele tem a tendência de aumentar o seu valor econômico desde que as pessoas continuem utilizando ele. Temos que entender isso. O Bitcoin ele está valendo agora porque as pessoas continuam aceitando ele como moeda de troca. Quarto critério de análise é o fator de volatilidade e risco. Ou seja, qual que é o risco desse investimento? As ações são investimento de alto risco, porque você tem muita volatilidade. A ação ela sofre variação de mercado. A cada momento, o investidor ele quer comprar a ação por um preço. Nós temos aí a oferta e demanda das ações. Então, quanto menos vendedores temos, mais alto é o preço da ação. Quanto mais compradores nós temos, mais barata fica aquela ação. Então, tudo vai depender dessa questão. E o Bitcoin ele é de altíssimo risco e altíssima volatilidade. Como ele é um tipo de moeda que é negociado no mundo inteiro e 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode comprar Bitcoins domingo de madrugada, tem muitos e muitos investidores trocando Bitcoins. Então, são negociações muito mais velozes do que o mercado financeiro e tem um volume muito maior. Isso faz com que a volatilidade, ou seja, a variação de preço dele seja muito grande. Então, ele é de altíssimo risco. Se você é investidor iniciante, não dá para você encarar investimentos de altíssimo risco e de alta volatilidade, porque você vai ver o preço mudando toda hora. Então, comparando os dois entre riscos, as ações têm um risco menor, só que os dois têm alto risco porque a regra do mercado financeiro, se você quer mais rentabilidade, você vai ter que assumir mais risco. E então, dessa forma, por isso que ambos os investimentos eles têm um alto risco e grande volatilidade. Depois de analisar todos esses fatores, qual que é o melhor investimento? Bolsa de valores ou Bitcoins? Não dá para você tirar uma conclusão, porque se você for analisar o potencial, ou seja, a performance dele, o Bitcoin foi maior, então o Bitcoin ganharia nessa questão. Só que a performance ela depende muito da época. Agora, devido a uma crise, teve uma procura muito alta, mas vai ter momentos que as ações, a bolsa de valores vai superar o Bitcoin. Então isso é algo relativo com o momento que nós estamos vivendo. Segundo, você precisa ver a necessidade da sua carteira. Hoje a sua carteira está precisando mais de crescimento, renda passiva ou está precisando de proteção? Tudo isso vai depender da sua necessidade, porque cada um deles tem uma função diferente na sua carteira. Então, no final das contas, não existe o melhor investimento entre os dois. Os dois são ótimas opções e podem ser utilizados em várias estratégias diferentes. O que você precisa ver é não ficar comparando qual que rende mais e colocar na sua carteira. Se você faz isso, você pode aumentar o risco da sua carteira sem você perceber. Imagina você colocar, o Bitcoin está subindo muito, eu vou investir em Bitcoins. Aí você aumenta o risco da sua carteira. Risco do quê? De perder dinheiro. Você aumenta o risco da sua carteira por causa da ganância, por causa dessa vontade de querer ganhar mais. E às vezes a sua carteira não está pedindo rentabilidade. Às vezes a sua carteira está pedindo constância, rendimentos, você ganhar renda passiva todos os meses. Então as ações nesse caso seriam melhores. Então o que você tem que fazer nesse momento é ver qual que é a sua estratégia e ver de acordo com essa estratégia quanto você pode colocar de cada um. Às vezes os dois podem andar muito bem dentro da sua carteira de investimentos. Então se você está com dúvida de qual deles escolher, fica tranquilo. É super simples de você definir qual investimento pode estar dentro da sua carteira. É só você se inteirar mais desse assunto. Então eu vou deixar aqui no card no topo da tela uma sequência de vídeos onde eu já deixei tudo mastigadinho, já expliquei sobre ações, bitcoins, e lá eu explico toda essa questão de estratégia, como você compor uma carteira de investimentos. Eu tenho certeza que a partir daí você vai conseguir identificar qual vai ser a melhor opção de acordo com o prazo, com as metas que você tem para sua vida financeira. E se você estiver interessado em investir em bitcoins, só visitar a descrição desse vídeo, eu deixei uma indicação da Coinext, que é parceira do nosso canal. Eles estão dando R$10 para os inscritos do canal que fazerem o seu cadastro. É um cadastro gratuito e você não paga nada para ter a conta na Coinext e já vai ganhar R$10 que você já pode fazer os seus testes em bitcoins. E se você quer investir em ações, eu vou deixar também um e-book gratuito te mostrando como funcionam as ações. Então também vai ficar na descrição desse vídeo. Gostou desse vídeo? Clica no botão de gostei e se inscreve no canal. Só clicar nessa bolinha com a minha foto aqui que você vai fazer parte do nosso canal. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Olha o vídeo top que eu deixei aqui do lado para você assistir. Forte abraço, tchau, tchau!